Olá amigos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Eu sou Anderson Bruno e este é o programa A Luz da Palavra, com o pastor Sidney Santos. Pastor, a Bíblia nos ensina em Mateus 18 que para herdar o reino dos céus nós devemos ser como crianças, em humildade e inocência. Portanto, a pergunta selecionada de hoje foi da Alice, de 5 anos, filha do nosso irmão Jean, e é a seguinte: onde é a casa de Deus? Aparentemente uma pergunta ingênua, vindo de uma criança inocente. Mas não podemos esquecer que Yuri Gagarin, o primeiro homem a viajar pelo espaço, proferiu a seguinte frase: olhei para todos os lados, mas não vi Deus. Colocando em dúvida a existência de Deus, por imaginar que ao sair da Terra, encontraria o Criador e seus anjos. Então, pastor? Que bacana esse questionamento, Anderson. Embora seja uma criança de apenas 5 anos, mas essa pergunta eu acredito que reflete o questionamento de muitas e muitas pessoas que veem nos templos físicos com placas de igreja a habitação de Deus. E é o que a Bíblia vai dizer exatamente o contrário. Deus só está dentro das igrejas quando há 2 ou mais pessoas reunidas em nome dele. Mas vamos entender isso totalmente no contexto bíblico. Primeiramente, é importante compreender esse primeiro fator. Deus não habita na igreja simplesmente por ela ser igreja, ou seja, por ela ter sido construída para ser igreja. Atos capítulo 17, versículo 24, vai nos dizer o seguinte: o apóstolo Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo quanto nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos ou em casas, para melhor compreensão, feitos por mãos de homens. Quer dizer, então Deus não habita em igreja, simplesmente por ela ter a placa de igreja. Deus está ali, não. Então nós poderíamos compreender primeiro esse fator. Deus de fato não habita em templos feitos por mãos humanas. A casa, como nós seres humanos habitamos casas. Então, esse primeiro ponto é interessante se entender. Se nós pudéssemos responder a Yuri Gagarin no seu questionamento de não ter visto Deus, nós poderíamos usar a própria palavra de Jesus Cristo, quando também questionado por uma mulher de Samaria, aonde se deveria adorar a Deus. Jesus então responde o seguinte para essa mulher em João capítulo 4, versículo 24: Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores, que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, nós não vemos um espírito, nós não podemos ver espíritos, né? Quem vê espíritos, vê vultos, já é mal visto, bem dizer assim. Então Deus é Espírito. Ele está usando o contexto do quê? Que Deus não pode ser visto. Então, Yuri Gagarin certamente não veria mesmo Deus, porque Deus é Espírito. Então, ele viu coisas físicas ali. Ele viu estrelas, ele viu o cosmos, vamos chamar assim, mas ele não poderia ver Deus, pois Deus é Espírito. E agora vem o questionamento. Então, aonde Deus habita? Qual é aonde é a casa de Deus? O apóstolo Paulo vai nos responder com facilidade esse questionamento. No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19 e 20, ele diz a seguinte coisa: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então o apóstolo Paulo aqui ele já está falando claramente que Deus habita em nós, e ele enfatiza isso na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo de número 6, versículo 16, ele diz o seguinte: e que consenso há entre o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Então, onde é a casa de Deus? A casa de Deus somos nós, é o nosso corpo a casa de Deus, é o nosso templo. Jesus certa feita expulsa os cambistas e diz: não façam da casa de Deus casa de negócio. E ele continua dizendo que o templo, aquele templo físico, seria derrubado e se levantaria outro em 3 dias. Então ele estava falando da troca do templo, da habitação de Deus, que antes era assim, por meio da arca, em tendas, em edifícios,
para agora então habitar o homem, o corpo do homem. Mas qualquer homem, qualquer ser humano é casa de Deus? Não, infelizmente não é todo ser humano que é casa de Deus, e o próprio Jesus vai dizer isso. No livro de João, capítulo 14, versículo 16, ele diz o seguinte aos seus discípulos: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Então nós somos a morada de Deus, nós somos a casa de Deus, Deus habita em nós os que cremos. Quem não crê, infelizmente, ainda é uma casa vazia, aguardando a espera dessa habitação do Deus Todo-Poderoso. Obrigado, pastor. Mais uma vez uma resposta muito clara, muito objetiva, que com certeza abriu o entendimento daqueles que nos ouvem. Agradecemos a Alice pela sua pergunta, esperamos que essa resposta possa clarear o seu entendimento. Agradecemos a todos aqueles que nos ouvem, pedimos que envie suas perguntas através do número do WhatsApp que aparece na sua tela e contamos com sua audiência para os próximos programas. Um forte abraço, Deus abençoe a todos.